Bom, agora a gente vai começar a fazer nosso primeiro bloco, que é o bloco Shirley Dash. Eu escolhi trabalhar com esse kit. Ultimamente eu tô gostando muito dos tons de laranja, de vinho, de verde, assim, então é por isso que eu escolhi. Esses dois tecidos eu vou tirar, nós vamos trabalhar só com esses 3 tecidos. O laranja, o ferrugem e o creme na confecção dos blocos. Os outros só vão ser usados no final na montagem do painel. Eu vou ensinar como usar a placa, a régua e o cortador. A nossa régua, ela tem marcações em centímetros, tanto na horizontal como na vertical. Além de centímetro, tem as subdivisões, que é meio centímetro, 0,25 e 0,75. Essas linhas mais grossas são a cada 5 centímetros. Então, daqui até aqui tem 5, daqui até aqui tem 10 e a régua mede 15 centímetros. A primeira coisa que eu fiz, eu já dobrei meu tecido, tomei o cuidado de deixar as bordas alinhadíssimas, todas as camadinhas estão alinhadas. Isso é muito importante para que o corte seja feito acompanhando o fio do tecido. E aí eu vou alinhar, eu tô alinhando aqui 2 centímetros, vou tirar uma faixinha de 2 centímetros para tirar a borda toda, ok? Então a linha de 2 centímetros tá correndo, acompanhando aqui a borda. Eu vou colocar minha mão bem firme aqui em cima, segurando a régua. Tô colocando o punho e os dedos lá na frente. Não é assim, é assim porque eu preciso firmar os dois lados, para que quando eu passar o cortador, a régua não sair do lugar. Esse é o meu cortador circular. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Eu tenho que ter absoluta certeza que eu tô na placa e não em cima da régua. Bem junto, bem rente. A lâmina sempre voltada para a régua. E é mais firmeza do que exatamente força, ok? Então eu ponho e acompanho até o final. Faz um barulhinho característico que dá já pra gente saber se cortou ou não. Antes de tirar a minha régua do lugar, eu vou verificar se eu cortei inteiro. Se eu não cortei, eu passo novamente daqui até em cima. E aí eu tiro do lugar. Só então eu tiro a régua e a gente pode seguir agora o nosso corte. Eu vou cortar agora um quadradinho de 11 por 11. Na listinha que a gente passou para vocês na internet, falta esse quadradinho que é exatamente, a gente deixou exatamente para mostrar como cortar. Então, eu vou precisar de um quadrado de 11 por 11. Eu vou firmar a minha mão aqui, olha, a linha do 11 centímetros tá acompanhando a borda. Firmo a minha mão e corto. Verifico se cortei todinho, então tá pronto. Aí, o que eu vou fazer é refilar um dos lados. Como eu faço isso? Eu virei aqui o meu tecido, vocês estão vendo que eu não estou posicionando o tecido acompanhando as linhas da placa. Eu só uso as linhas da placa quando o que eu preciso cortar é mais largo do que a régua, ou seja, de 16 centímetros para cima. Eu alinho aqui, olha, uma das linhas horizontais da régua, acompanhando a parte de baixo, para que eu possa refilar então aqui a lateral. Então, ao mesmo tempo que eu refilo, ou seja, que eu deixo tudo retinho, eu já deixo também em ângulo reto, ok? Tô fazendo isso com tecido dobrado. Vou virar. Se eu for cortar um quadradinho só, é só abrir o tecido. Eu já vou cortar vários, porque a gente vai precisar de mais alguns posteriormente. Então, coloquei a linha de 11 centímetros acompanhando aqui, ao mesmo tempo eu verifico se a linha horizontal está acompanhando a borda. É muito importante para que não vá ficando oblíquo, né? Para que não vá tomando outra forma que não seja o quadrado. Eu preciso do ângulo reto em todos os cantos. Então, eu verifico essa posição para ter a medida que eu quero e essa posição para que fique em ângulo. E corto. Feito isso, a gente já tem os nossos quadradinhos, ok? Já tem as outras partes que a gente necessita cortadas, que a gente até já passou. São 2 quadradinhos 12 por 12, 2 do creme também. E eu cortei aqui uma faixinha do tecido vinho e uma faixinha do bege. Essas faixinhas medem 6 centímetros de largura. Eu cortei na largura total do tecido, então ela tem mais ou menos 50 centímetros aqui. Eu vou mostrar uma montagem diferente, que é mais ágil. Ao invés de eu já cortar os retângulos para montar um bloco, eu vou mostrar para vocês como a gente monta, como se eu tivesse que montar vários blocos para compor uma colcha. Todos os blocos de uma colcha vão sendo feitos ao mesmo tempo. Então, eu vou mostrar uma forma mais ágil.
ok? A gente vai colocar aqui, direito com direito, o tecido bege com creme. Vou tirar esses outros componentes. Então, direito com direito, verifica bem, coloca bem certinho um em cima do outro. Assim. E aí, com a ajuda de uma régua e um lápis, eu vou fazer um traço de ângulo a ângulo e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar como costura. Bom, eu já tenho aqui nossos dois quadrados de 12 por 12, dois bege e dois laranja, ambos posicionados direito com direito, e eu marquei com o nosso marcador. Usei o lado roxinho, que é o lado que desaparece sozinho. O outro lado é azul, se eu usar, vai desaparecer só quando eu quiser, ou seja, quando eu umedecer. Posso umedecer com cotonete ou com tecido, qualquer coisa desse tipo. A minha máquina já está com a agulha posicionada em meio centímetro e eu vou trabalhar como se a minha margem fosse o traço que eu fiz. Ou seja, eu estou fazendo com que a máquina acompanhe, a lateralzinha do pé acompanhe o risco que eu acabei de fazer, ok? Quando eu chegar no final, eu vou colocar o outro bloquinho sem tirar. Então, eu puxo um pouco, coloco esse um pouco mais pra frente, de forma que eu não preciso cortar a linha quando chegar no final. Então, eu vou fazer isso, vamos supor que eu estiver fazendo uma coxa inteirinha com o mesmo bloco, eu vou fazer isso em todas as partes. Vou construindo todos os blocos ao mesmo tempo. Quando eu terminar um bloco, todos já estarão prontos. Chego aqui, eu vou virar, eu digo que a gente tá fazendo bandeirinha quando faz isso, porque fica tudo penduradinho num fio só. E volto pelo outro lado. Olha, eu fiz uma costura a meio centímetro da linha num lado e agora eu estou fazendo do outro lado do mesmo jeito, ok? Vou aumentar um pouquinho a velocidade. Essa minha máquina é a 7700 da Janome, lógico. Quando eu chegar no final, eu posso tirar da máquina e aí nós vamos ver o que acontece, ok? Bom, eu já tenho aqui o quadrado que a gente costurou. Eu fiz uma costura em ambos os lados da linha que eu tracei, então eu vou cortar. Esse corte pode ser feito tanto com a tesoura quanto com o cortador. Eu prefiro fazer com o cortador, ok? Cortei exatamente na linha e eu separo as duas partes. Quando eu abro, eu formei então o nosso quadrado formado por dois triângulos. Essa técnica é chamada triângulo perfeito. Eu vou levar para a tábua de passar, vou colocar o lado, sempre eu coloco o lado para onde eu quero que a costura fique dirigida para cima, passo a ferro para sentar a costura, levanto e passo a ferro aqui, a costura já fica dirigida para o lado que eu quero. Eu já tenho dois aqui prontos, tá? Já acertadinhos, já prontinhos pra gente usar, já passados com a costura dirigida para o lado mais escuro. Nós vamos ver agora as nossas faixinhas, como é que a gente costura e corta. Eu já tenho as nossas duas faixinhas posicionadas, direito com direito, já costurei uma parte. A lateral das faixinhas estão percorrendo ali a lateral do tecido, ok? Agora eu corto. E a gente já tem a nossa faixa formada por duas cores. Por enquanto é faixa, a gente vai transformar isso em quadradinhos. Então, a gente já tem a nossa faixinha pronta, passada a ferro. O ferro é o nosso melhor amigo. Eu coloquei uma das linhas horizontais acompanhando a costura central e vou refilar. Então, eu já estou novamente refilando e fazendo com que tudo fique no ângulo reto. Vou virar. E aí sim nós vamos cortar já os nossos bloquinhos de 11 centímetros. Novamente, ao mesmo tempo que eu posiciono aqui na linha de 11 centímetros, eu vou colocar uma das linhas horizontais acompanhando a costura, que é para ter certeza que os nossos quadradinhos vão ficar sempre na medida perfeita, ok? Vão ser 4 quadradinhos, eu vou cortar os 4 e a gente já volta para mostrar a montagem final do bloco. Bom, então aqui a gente já tem a assembleia do nosso bloco, tá? Aqui é o quadradinho de 11 centímetros, 11 por 11. E como a gente vai unir? Eu vou colocar esse quadrado aqui, esse aqui e esse aqui. E vou colocar um alfinetinho para assinalar o lado que eu vou costurar. Eu posso até deixar para arrumá-los direitinho,
colocar bem certinho na hora que eu chegar na máquina. Eu só tô assinalando o lado que eu vou costurar, porque se eu chegar na máquina e costurar aqui, eu já desmonto o bloco e não tenho mais como montar, porque já ficou costurado do lado errado. Vou costurar 3 faixinhas e já mostro pra vocês como fica. Já tem as nossas faixinhas unidas, então a gente vai mostrar para que lado dirigir as costuras, porque é uma coisa muito importante agora, tá? Eu até já passei. Essa central eu dirigi para fora, a de cima para dentro e a de baixo a mesma coisa. Então a central para fora, as outras duas para dentro. Por quê? Para que a gente possa fazer nosso encontro de costuras aqui, ó. Notem que eu não vou alinhar as laterais das faixinhas, eu vou alinhar as costuras. Vou colocar uma em direção à outra, bem certinho, e colocar um alfinete. Esse alfinete é alfinete cabeça de flor, é aquele que eu não preciso tirar quando eu costuro. Então, eu posso, quando eu costurar, eu posso deixar ele no tecido, não preciso tirar, ok? Mas só esse. Os outros a gente tem que tirar, porque senão danifica a máquina, ok? Feito isso, alinhadas as costuras, a gente vai para a máquina costurar e já volta com o detalhe final para vocês verem. Bom, então a gente já tem o bloco todinho costurado. Vocês se lembram que 2 costuras já estavam direcionadas. A gente tem então que direcionar as novas costuras que foram feitas, que foram essas na horizontal. Essas 2 aqui já estavam direcionadas da primeira vez que a gente juntou as faixinhas. Então eu obedeço o lado que ela está, olha. Ela está virada para lá, eu vou fazer meu dedo acompanhar, essa vai ficar para baixo, essa já está para cá e essa vai ficar para cima. Então, eu acompanho a costura, olha, tá vendo? A partir das 2 primeiras e abro. Abro, eu formo um forpetezinho aqui, aí a próxima é a mesma coisa, olha. As 2 primeiras já estavam para cá, então eu faço meu dedo circular na mesma direção em que estão as 2 primeiras costuras. A intenção é que, se eu deixar tudo para um lado só, fica alto aqui, fica muito grosso. E quando eu abro, não. Fica bem baixinho, fica mais fácil, fica mais bonito. 3 coisas são importantes. Eu vou virar para vocês verem o bloco pronto. 3 coisas são importantes. Sempre passar ferro, procurar cortar o mais próximo possível da perfeição. É claro que isso demanda tempo, quanto mais tempo a gente vai ficando mais craque, por assim dizer. E outro detalhe, cortar os fios no começo e no final. Ter um trabalho limpo. Isso ajuda, faz com que fique tudo muito bonito, tudo muito certinho, do começo até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Não por acaso esse é o meu bloco preferido, é o Churn Dash. Churn Dash é conhecido como o bloco das pás da desnatadeira. As pás que batem o leite para transformar em creme, em manteiga. Ele é lindo, não é? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.